Como exportar um projeto de animação do Spine Pro pro Unity? Primeiro passo, a gente precisa ter o pacote do Spine instalado aqui dentro, tá? Se a gente procurar aqui dentro do Fine, a gente não vai conseguir encontrar, tá? Eu já tenho os dois pacotes instalados aqui, mas é bem simples instalar. A gente vem no site aqui da Esoteric, tá? Ou a gente pode pesquisar no Google Spine-Unity, bem assim, ó, do jeito que está aqui, ó, Spine-Unity, e entrar dentro do site da Esoteric Software, que é a dona do Spine Pro, tá? Quando a gente entrar aqui, é importante a gente se atentar qual que é a versão do Spine que a gente está trabalhando, tá? Eu estou trabalhando aqui na versão atualmente, na versão 4.1. Então a gente tem que pegar o Package Manager, o pacote aqui que é compatível com essa versão, tá? Para a gente inserir lá no Unity é simples, a gente pega essas URLs e coloca no ADD. A gente tem três URLs aqui do GitHub, essa e essa. Essa última aqui, ela é opcional, tá? Ela só vem com alguns exemplos que a Spine disponibiliza pra gente, né? Que a Esoteric disponibiliza pra gente testar os exemplos deles de animação dentro do Unity, tá? Então a gente só precisa desses dois primeiros. Para adicionar é fácil, a gente pega o primeiro, dá um copiar, vem dentro do Package Manager aqui dentro do Unity e coloca aqui nesse maisinho. A gente coloca add package from GitHub, from Git URL, tá? A gente dá um Ctrl V e coloca um add, tá? Uma vez feito isso, ele vai começar a fazer o download, tá? Que eu não preciso baixar porque eu já tenho. E a gente faz isso também com o segundo, tá? A gente pega o URL, vem aqui no Windows, né? Package Manager, vem aqui no adicionar from Git URL, tá? E vai estar com esses dois pacotezinhos aqui atualizados, tá? Ele vai estar aqui com o package Esoteric Software. Uma vez feito isso, para você testar que tudo deu certinho, a gente pode vir aqui, ó, você vai ver que ele vai ter uma opção chamada Spine, ó, com o botão direito aqui na hierarquia, você vai ver que tem uma opção chamada Spine. Se tiver aqui certinho é porque ele inseriu o pacote da forma correta. Tá. Agora para a gente exportar essa animação. Essa animação aqui, ela é bem simples, tá? Eu simplesmente fiz uma árvore balançando do lado esquerdo, do lado direito, tá? Aqui a gente não vai falar sobre animação, é mais sobre como exportar. Aqui não tem muito segredo, depois a gente fala sobre como animar. O que a gente precisa fazer? A gente vem aqui no Spine, exportar. Tudo que está aqui a gente não precisa mexer, tá? Então a extensão é .json, formato .json, a versão é 4.1, né? Então aqui é sempre a última versão que você está usando, certinho. Não precisa mexer em nada aqui, tá? Em dados não essenciais, deixa tudo do jeito que tá. A única coisa que você vai mexer aqui é na pasta de saída, que é onde vai os arquivos exportados que você vai usar lá no Unity, tá? Eu já deixei uma pastinha aqui bonitinha para mim usar. O que eu preciso fazer aqui, na verdade preciso mostrar aqui para vocês, é nessas configurações do pacote, tá? Na teoria, a gente não precisa mexer em nada, tá? Então, assim, conforme vocês forem trabalhando com as animações, exportando para o Unity, se for dando alguma coisinha, vocês podem ver aqui que tem algumas opções que, por enquanto, eu não vou entrar muito em detalhes. Mas vocês precisam se atentar ao seguinte, a extensão do Atlas tem que estar como .txt, tá? Se não tiver, é só vocês escreverem que é possível fazer essa alteração escrita aqui. Então, se eu não me engano, essa aqui já é a versão que já vem default, tá? Atlas.txt, então deixa esse carinha aqui desse jeito. Se não tiver, dá um rename para deixar aqui. E aqui agora uma pegadinha desse pré-multiplicar alfa que eu preciso explicar. No Unity, a gente tem algo chamado de Color Space. A gente consegue ver esse Color Space aqui em Edit, Project Settings e em Player. Em Player, quando a gente vem aqui pro Other Settings, que está bem aqui, ó, a gente abre aqui Other Settings, vai ter um cara chamado de Color Space. Ele vai ter duas opções, linear ou gama. O linear é o mais usado porque tem mais espaço de cor, então é melhor para trabalhar com imagens. Mas se o aplicativo alvo, né, que você está fazendo para o seu jogo não aceitar esse espaço de cor, pode ser que ele te force a mudar para o gama, tá? Então é o seguinte, se você estiver usando o linear color space, esse pré-multiplicar alfa tem que estar desligado. Se você estiver usando o color space em gama,
esse pré-multiplicar alfa tem que estar ativo. Então, pré-multiplicar alfa é se tiver em gama e pré-multiplicar alfa desligado se você tiver no linear. Tá? Como já é o default aqui do Unity, o Color Spacer está em linear, então eu não preciso mexer lá nas configurações do Spine. Mas é uma observação importante a gente colocar aqui, tá? Beleza, uma vez feito isso, eu posso dar aqui um cancelar, porque eu não mexi em nada, tá? Aqui eu não mexi em nada, não fiz nada, eu só falei sobre esses dois pontos aqui, tá? Tanto do Atlas quanto do pré-multiplicar alfa. Eu posso dar um exportar e ele vai jogar para a pastinha que eu parametrizei aqui em cima. Aqui, ó, foi aqui esses 3 arquivos que ele gerou, tá? Aqui na minha pastinha. Como é que eu faço para colocar agora lá no Unity? É bem simples, eu seleciono esses 3 arquivos, tá? O TXT, o JSON e o PNG, clico e arrasto para uma pastinha aqui dentro do Unity, tá? Pode ser qualquer pastinha, não tem problema. Ele vai gerar, além daqueles 3 que a gente importou, mais 3 arquivos, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro arquivo que a gente precisa falar é sobre esse cara aqui, ó, skeleton.png. Uma coisa que é importante, se vocês repararem, ele está com uma aparência meio esbranquiçada. Se vocês olharem aqui no Unity, a cor está bem bonitinha, está bem certinha, né? Isso acontece porque essa opção sRGB Color Texture está desativada, a gente precisa ativar nesse arquivo, tá? Outra coisa que a gente precisa ativar também é que o alpha é transparency. Isso daqui eu não dei muito uma estudada do porquê que eu preciso ativar isso, mas ele sempre vai falar assim, ó, é fortemente recomendável que essa opção esteja ativa, tá? Então, olhando a documentação do Spine e os vídeos dele, eles sempre falam pra gente ter o sRGB Color ativado e Alpha como transparência, tá? Uma vez feito isso, a gente dá um apply aqui, tá? Você vai ver que a cor mudou. Ele não deixou eu ticar os dois ao mesmo tempo, mas quando eu coloquei essa RGB, você vai ver que a cor já ficou mais colorida, né? Ficou mais perto do real. Eu posso clicar também em alfa como transparência e depois dar um aplicar, tá? Então, acho que tem que ser uma opção de cada vez, tá? Não posso clicar nas duas e depois dar um aplicar. Então, eu clico nessa, dou um aplicar, depois clico nessa e dou um aplicar. Beleza, uma vez feito isso, a gente precisa configurar agora esse arquivo aqui, ó, skeletonmaterial.match, tá? O que a gente estava configurando é esse .png, né, que a gente ativou esses dois, e agora o que a gente precisa configurar é o .match. E o que a gente precisa configurar aqui é essa opção Strange Alpha Texture. É só clicar aqui, tá? E fica certinho. Você vai ver que ele vai dar uma mensagem falando de Problematic Material Setup, tá? Em Skeleton. Esse Problematic Material Setup é porque esse cara aqui estava desativado, tá? Eu cliquei aqui, ficou ativo, né? Agora eu posso clicar aqui nesse log e dar um clear. Essa mensagem não deve aparecer mais, tá? Uma vez feito isso, agora sim a gente pode trabalhar com esse arquivo aqui. Esse é o arquivo que a gente vai trabalhar, tá? skeletondata.asset. Esse cara aqui. Aqui onde vai ter de fato a nossa animação. Se eu der um playzinho aqui, ó, eu dei o nome da minha animação de brisa, você vai ver que a árvorezinha vai estar balançando de um lado para o outro, igualzinho tá lá no Spine, tá? No Spine a animação tá assim também. É bem simplesinha a animação, tá? A árvorezinha só vai para um lado e para o outro. Bom, agora para a gente colocar aqui essa animação aqui dentro do nosso projeto, eu simplesmente pego essa árvore, clico e arrasto para cá e vai aparecer uma opção chamada de Skeleton Animation. Clico nela e posiciono aqui meu asset onde eu quiser. Se eu der play agora, vocês vão perceber que essa árvore não vai ficar animada, porque eu não dei nenhuma opção de animação para ela. Então eu posso clicar aqui, ó, e ativar uma animação. Você vai ver que aqui do lado direito, a animation name vai estar como none. Eu posso colocar como brisa. Então agora que eu der play, minha animação vai estar funcionando, indo de um lado e para o outro. E é assim que a gente faz a exportação do Spine Pro para o Unity. Valeu, pessoal. Muito obrigado.